para fazer o filme, eles chegavam como atores. Eles recebiam um papel e faziam o papel deles lá ali e tal. E ganhavam cachê. E ganhavam cachê. Então era natural que o Renato ganhasse mais. O risco também era maior dele, né? Não tinha nenhum, assim, risco entre aspas, porque assim, a gente sabia que os filmes dos Trapalhões eram sucesso garantido. Mas era o cara que botava o dinheiro, produzia, ia atrás. O trabalho que ele tinha para fazer um filme era muito maior do que os outros 3. Certo? Certo. Então era natural que ele ganhasse mais do que os outros 3. Então, de 100% do... Vamos usar essa numeração. De 100% do filme, a briga era em relação a isso. Porque o Renato ele ficava com uma porcentagem absurda e os outros 3 com a porcentagem irrisória. E falou, isso aqui tá bizarro. Que vocês estão recebendo. E dava muito dinheiro? Era muita diferença. Não, mas dava muito dinheiro? Dava muito dinheiro. Dava muito dinheiro. Se ele investia, sei lá, ele ganhava no mínimo 5 vezes mais, né? Porque os filmes dos Trapalhões eram sucesso. Né? Ele fazia uma puta produção. Numa época que o cinema brasileiro, ele sustentava o cinema brasileiro. Muitos dos filmes, do lucro dos filmes dos Trapalhões, bancavam produções de Glauber Rocha, porque ia para a Embrafilme, repassavam para essas obras mais experimentais. Então ele teve uma importância fundamental, não só na memória afetiva das pessoas, mas na indústria cinematográfica brasileira. Faz sentido, cara. Porque esses caras todos que hoje são cults, como Glauber, Ganzella, enfim, esses ditos marginais, muito do que eles conseguiam viabilizar era em relação aos filmes dos Trapalhões, que uma parte ia para eles, né? E o Renato nunca foi de usar lei de incentivo, nada. Ele fazia com o dinheiro do próprio bolso, né? O que também era uma coisa bem bacana. E os equipamentos que ele tinha era o que tinha de mais moderno. Ele contratava o melhor câmera, o melhor técnico de som. O cara foi para Marrocos, o cara fez tantas externas, tantos filmes legais. Então ele tinha uma produção enorme. E aí teve esse racha por causa dessa porcentagem de dinheiro. Muito influenciada por esses caras que circundavam o Dedé, Mussum e Zacarias. Então eles romperam. Que foi uma coisa que foi o seguinte, que o Renato nesse dia do rompimento, ele foi meio que traído. Ligaram para ele e falaram assim, Renato, vai ter uma coletiva de imprensa no Teatro Fênix. Ele falou, coletiva de imprensa? Eu falei, vai ter lá, aparece lá tal, que vai ter um pronunciamento. Ele chega lá sem saber de nada. Daí senta numa mesa, tem até foto na internet disso. Fica os 4 numa mesa e fala, a gente tá se separando. Ele toma um susto. Caramba. Ele tava para fazer o Trapalhão na Arca de Noé. Tá. Tava, o roteiro tudo pronto tal. Falou, vou separar? Separaram. Aí começa uma guerra entre as duas produções. Mas ele aceita de boa? Não tinha o que fazer. Os caras romperam com ele, né? Tinha um contrato. Mas e a Globo? A Globo ficou perdida nisso. A Globo não sabia o que fazer, porque também foi pega de surpresa. Na teoria eles continuavam na Globo? Não, eles eram contratados da Globo, mas não tinha mais um programa também. Ah, não tinha mais? Parou de exibir. Por causa disso? Aí a Globo fez um programa chamado A Festa é Nossa, para substituir os Trapalhões. A Gildo Ribeiro era o cara que estrelava e tal. Porque eles gravavam na semana e já exibiam no domingo. Tinha uma barrigazinha, mas era coisa pouca. A Globo falou, a gente não vai se meter